Pecado traduz a palavra hebraica hatá e a palavra grega hamartia. O significado básico de pecado não é religioso. Hatá simplesmente significa falhar ou errar o alvo. Como quando a tribo israelita de Benjamim treinou um pequeno exército de especialistas em tiro com estilingue, e eles podiam lançar uma pedra em um fio de cabelo e não hatá, ou seja, não errar. Ou no provérbio bíblico que adverte contra tomar decisões precipitadas, porque é provável que você hatá o seu caminho, ou seja, erre o seu destino. Então, na Bíblia, o pecado é uma falha em cumprir um objetivo. Mas qual objetivo? Bem, na primeira página da Bíblia aprendemos que cada ser humano é uma imagem de Deus, um ser sagrado que representa o Criador e é digno de respeito. Nessa maneira de ver o mundo, o pecado é uma falha em amar a Deus e o próximo deixando de tratá-los com a devida honra. Achamos essa ideia no famoso Código de Conduta dos Israelitas, os 10 Mandamentos. A metade deles identifica maneiras de falhar no amor a Deus, e a outra metade de falhar em amar as pessoas. E o fato de estarem listadas em conjunto mostra que a falha em honrar a Deus está conectada com a falha em honrar o próximo. É por isso que na Bíblia pecar contra o próximo é pecar contra Deus. Como quando José nega se deitar com a esposa de Potifar, ele diz: como poderia pecar contra Deus? Na cabeça de José, falhar em honrar um ser humano feito à imagem de Deus é falhar em amar a Deus. Por isso, pecar é falhar em ser humano de verdade. Tem mais. Tem uma coisa interessante sobre o pecado na Bíblia. Na maior parte do tempo, quando estão falhando, as pessoas não sabem, ou pior, acham que estão certas. Como quando o faraó quer fortalecer a economia do Egito e proteger sua segurança nacional. Na cabeça dele, isso justificaria escravizar os israelitas. Ele pensa que isso é bom e não percebe que é um fracasso total. Ou quando o rei Saul está perseguindo Davi pelo deserto para matá-lo. Ele pensa em levar um criminoso à justiça, até perceber que ele é o corrupto. Então diz: eu pequei. Eu sou o fracasso. Então, o pecado é mais do que fazer coisas ruins. Ele descreve como nos enganamos e iludimos para redefinir nossas decisões más como se fossem boas. Mas por que os seres humanos não conseguem separar a falha moral do sucesso? A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia ajuda a esclarecer. Temos 2 irmãos, Caim e Abel. Seus pais tinham acabado de cair na tentação bestial de redefinir o bem e o mal segundo sua própria sabedoria. E agora Caim enfrenta uma escolha parecida. Ele está com ciúmes e bravo por Deus favorecer o irmão. E Deus o avisa: se você não escolher o que é bom, saiba que Hatá está rastejando a sua porta. Ele quer você, mas você pode dominá-lo. Então, nessas histórias, o pecado ou falha moral é descrito como esse animal selvagem e faminto que quer devorar os seres humanos. E sabemos como a história acaba. A Bíblia diz que o comportamento humano é falho e nossa tendência de enganar a nós mesmos é profunda. Está enraizada em nossos desejos e impulsos egoístas que nos levam a agir em benefício próprio, sem pensar nos outros. O que leva a uma reação em cadeia de relacionamentos falhos. E é por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo descreve hamartia como um poder ou uma força que governa os seres humanos. Segundo ele, somos escravos do pecado. Ele diz: o pecado vive em nós, então as coisas que eu não quero fazer são essas que eu faço. Assim, com a palavra pecado, os autores bíblicos oferecem uma descrição da condição humana. É o fracasso em sermos pessoas que amam totalmente a Deus e os outros. É a nossa incapacidade de julgar se estamos indo bem ou mal. E é aquele impulso egoísta que dirige nosso comportamento. Não é uma imagem bonita de nós mesmos, mas se formos sinceros, é realista. É por isso que na Bíblia, a história de Jesus é uma notícia tão boa. Ele é descrito como um criador que se tornou um verdadeiro humano, que não falhou em amar a Deus e os outros. Ele não pecou. E ele assumiu a responsabilidade pela história de fracassos da humanidade. Ele viveu pelos outros, morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos para oferecer o dom da sua vida, que cobre as falhas deles. Ou, como disseram os apóstolos, ele não cometeu pecado e mesmo assim carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para fazer o que é certo. E essa é a história por trás da palavra bíblica para pecado.